Se você sente que já fez tudo o que estava ao seu alcance, tentou todos os caminhos possíveis e mesmo assim continua encontrando portas fechadas, batalhas internas, pressões que ninguém vê e situações que parecem não ter uma saída, talvez esta mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Porque o que vamos refletir agora não é apenas uma mensagem motivacional ou uma simples palavra de conforto. É um princípio espiritual profundo sobre como enfrentar as maiores batalhas da vida quando colocamos Deus no centro do caminho. E talvez esse seja o ponto que estava faltando para que a sua história comece a tomar uma nova direção. Existe uma grande diferença entre duas formas de viver. De um lado, estão aqueles que tentam carregar tudo sozinhos, confiando apenas na própria inteligência, nos próprios planos, na própria força e nas próprias estratégias. Quando conseguem alcançar algo, acreditam que foi apenas resultado do esforço pessoal, mas quando enfrentam uma derrota, começam a enxergar o fracasso como se fosse uma sentença definitiva, como se aquela situação determinasse para sempre o futuro delas. Mas existe uma outra maneira de caminhar pela vida. Existe uma pessoa que entende que não precisa enfrentar tudo sozinha, que reconhece seus limites e escolhe colocar Deus no centro das decisões, das dificuldades e dos momentos de incerteza. Essa pessoa não ignora a realidade, não finge que os problemas não existem, mas entende que existe uma força maior sustentando sua caminhada, e essa diferença muda completamente a maneira como alguém enfrenta as lutas. Agora pense por alguns instantes. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que determinado sonho era impossível? Quantas vezes alguém tentou convencer você de que não valia a pena continuar, que aquela situação não tinha solução, que outras pessoas já haviam falhado antes, que sua família nunca conseguiu vencer, que seu relacionamento não teria futuro ou que seus objetivos eram grandes demais para a realidade que você vive? Essas vozes existem. Algumas vêm de outras pessoas, outras aparecem dentro da nossa própria mente. Elas tentam diminuir nossa esperança, enfraquecer nossa confiança e fazer com que olhemos apenas para as limitações ao nosso redor. Mas a verdadeira pergunta não é apenas o que essas vozes dizem. A pergunta mais importante é: em qual voz você vai escolher acreditar? Você vai acreditar somente naquilo que os seus olhos conseguem enxergar? Ou vai confiar naquele que pode fazer aquilo que parece impossível aos olhos humanos? Porque quando uma pessoa depende apenas daquilo que consegue controlar, ela já começa limitada. Mas quando alguém decide confiar em Deus, essa pessoa passa a enxergar a vida através de uma perspectiva diferente. Ela entende que nem todas as respostas estão visíveis imediatamente, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Por isso, antes de continuarmos essa reflexão, é importante criar um momento de abertura interior. Porque o que vamos analisar aqui não é apenas conhecimento ou informação, é uma direção espiritual para aqueles que estão cansados de lutar sozinhos, para aqueles que precisam encontrar novamente esperança, força e propósito. Vamos abrir o coração para a presença de Deus. Não como uma repetição automática de palavras, mas como uma verdadeira entrega, porque quando o Espírito de Deus toca o coração de uma pessoa, algo começa a mudar, a forma de pensar muda, a maneira de reagir muda, até a maneira de enxergar os problemas começa a ser transformada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Que essa oração não seja apenas uma frase pronunciada, mas uma abertura verdadeira da mente e do coração. Porque talvez hoje Deus queira falar justamente com aqueles que chegaram até aqui carregando pesos que ninguém conhece, pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam de uma fé que funcione na prática, não apenas uma ideia religiosa distante. E agora chegamos ao ponto central desta mensagem. Existe uma diferença profunda entre uma visão humana da vida e uma visão espiritual. A visão humana muitas vezes diz: eu preciso resolver tudo sozinho, eu preciso controlar todas as situações, eu preciso depender apenas das minhas próprias capacidades. E quando tudo funciona, nasce o orgulho.
Mas quando as coisas saem do controle, surge o medo, a ansiedade e a sensação de derrota. A visão espiritual é completamente diferente. Ela diz: eu vou fazer a minha parte, vou agir, vou buscar soluções, vou usar minha inteligência e meus recursos, mas reconheço que existem batalhas que são maiores do que minhas próprias forças. E sem Deus eu não consigo vencer as lutas mais profundas da vida. E é exatamente dentro desse contexto que começa uma das histórias mais poderosas da Bíblia, o confronto entre o rei Senaqueribe e o rei Ezequias, registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Essa história não é apenas um relato de milhares de anos atrás. Ela funciona como um espelho espiritual para os dias atuais. Ela revela dois tipos de mentalidade que continuam existindo até hoje. Senaqueribe representa a confiança exagerada no poder humano. Ele representa a pessoa que acredita que força, influência, estratégia e controle são suficientes para superar qualquer obstáculo. Já Ezequias representa uma postura completamente diferente. A confiança em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem indicar que não existe mais esperança. Senaqueribe havia conquistado muitos territórios. Seu nome carregava medo entre as nações. Ele acumulava vitórias e acreditava que seu poder era praticamente impossível de ser derrotado. Aos poucos, essa sequência de conquistas criou dentro dele uma perigosa sensação de invencibilidade. E esse é um dos maiores riscos do orgulho humano. Quando alguém começa a acreditar que não precisa de ninguém, que sua própria capacidade é suficiente e que nada pode derrubá-lo, essa pessoa perde a percepção dos próprios limites. Senaqueribe não enxergava a necessidade de depender de Deus. Ele não via valor na humildade ou na fé. Para ele, tudo era resultado do próprio exército, da própria inteligência e do próprio domínio. Seu império crescia, suas conquistas aumentavam e isso fortalecia ainda mais sua confiança em si mesmo. Mas Ezequias tinha uma visão completamente diferente. Ele não olhava apenas para aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele entendia que existia uma realidade além do que era visível. Ele sabia que a verdadeira vitória não depende apenas de recursos humanos, números ou estratégias, mas da presença de Deus sustentando cada passo. E é exatamente aqui que começa o confronto entre duas mentalidades. De um lado está aquele que confia apenas no que consegue controlar. Do outro está aquele que confia naquele que controla todas as coisas. E essa mesma escolha continua acontecendo dentro de cada pessoa hoje. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece maior do que sua capacidade. Talvez exista uma batalha acontecendo na sua família, no seu relacionamento, nos seus sonhos ou dentro do seu próprio coração. E nesse momento duas vozes podem estar tentando dominar sua mente. Uma voz diz: você está sozinho, isso é grande demais para você, não existe solução. Mas existe outra voz, uma voz de fé, que lembra: você não está caminhando sozinho, Deus está presente nessa batalha. A questão é, qual dessas vozes você vai decidir ouvir? A história de Senaqueribe e Ezequias continua agora entrando em uma fase ainda mais profunda, onde a pressão humana começa a confrontar diretamente a fé. E é nesse momento que veremos como uma ameaça externa tentou destruir primeiro a confiança interna de um homem antes mesmo de iniciar qualquer batalha física. A história continua entrando em um nível ainda mais profundo, porque agora não estamos apenas diante de uma disputa entre dois reis ou dois exércitos. O que acontece a seguir revela uma batalha que acontece primeiro dentro da mente e do coração, antes de aparecer nas circunstâncias externas. Senaqueribe não era apenas um governante poderoso, ele era a representação de uma mentalidade baseada no orgulho, no controle absoluto e na confiança exagerada na própria capacidade. Ele havia conquistado inúmeros territórios, derrotado diversos povos e espalhado medo por onde passava. Seu exército era conhecido pelo poder e pela força. Cada vitória aumentava sua confiança, mas também alimentava algo perigoso, a sensação de que ele era impossível de ser derrotado. Ele começou a enxergar suas conquistas como uma prova de que nenhum poder poderia resistir diante dele. Esse é um dos grandes perigos quando alguém começa a acreditar que possui controle total sobre a vida. A pessoa deixa de reconhecer seus limites.
Ela começa a acreditar que sua inteligência, seus recursos ou sua posição são suficientes para resolver qualquer situação. Aos poucos, a dependência de Deus é substituída pela dependência de si mesma. Senaqueribe olhava para Jerusalém da mesma forma que olhava para todos os outros lugares que havia conquistado. Para ele, aquela cidade era apenas mais um obstáculo no caminho do seu império. Não havia dúvida em sua mente de que a vitória já estava garantida. Ele não via Jerusalém como uma situação diferente. Ele acreditava que seria apenas mais uma conquista registrada em sua história. Mas existe algo importante nessa narrativa. Antes de tentar destruir uma cidade fisicamente, Senaqueribe tentou destruir a confiança espiritual de Ezequias. Ele sabia que uma pessoa que perde a esperança antes da batalha começar já está derrotada internamente. Então ele envia uma mensagem, uma carta cheia de provocação, ameaça e desprezo. Não era apenas uma comunicação política ou militar, era uma estratégia psicológica. O objetivo era criar medo, gerar insegurança e fazer com que Ezequias questionasse a proteção de Deus. Essa é uma estratégia que continua sendo usada até hoje. Muitas batalhas não começam com acontecimentos externos, mas com pensamentos internos. Muitas pessoas não são derrotadas porque o problema é grande demais, mas porque permitem que o medo se torne maior do que a fé. Na carta, Senaqueribe transmite uma mensagem basicamente assim: não deixe que o seu Deus engane você. Não pense que ele pode livrar Jerusalém das minhas mãos. Ele tenta colocar uma dúvida no coração de Ezequias. Ele tenta fazer parecer que confiar em Deus era uma ilusão. Ele lembra os outros povos que foram derrotados e usa isso como argumento para dizer que Jerusalém teria o mesmo destino. A lógica dele era simples: se todos os outros caíram, vocês também vão cair. E essa é uma das formas mais comuns pelas quais o medo tenta dominar uma pessoa. Ele pega experiências passadas, dificuldades anteriores e exemplos de fracasso ao redor e tenta transformar tudo isso em uma previsão para o futuro. Quantas vezes alguém já disse algo parecido para você? Isso nunca vai funcionar. Outras pessoas já tentaram e não conseguiram. Você está sonhando alto demais. Não adianta acreditar, nada vai mudar. Essas frases são versões modernas da carta de Senaqueribe. São mensagens que tentam enfraquecer a confiança, limitar a esperança e fazer uma pessoa esquecer que Deus não está preso às mesmas limitações humanas. O objetivo de Senaqueribe não era apenas convencer Ezequias de que ele era mais forte. O objetivo era fazer Ezequias acreditar que Deus era incapaz de agir. Porque se ele conseguisse destruir a fé antes da batalha, não precisaria enfrentar uma grande resistência. A vitória aconteceria primeiro no campo da mente. E essa é uma lição extremamente importante para a vida espiritual. Muitas vezes, o inimigo da nossa esperança não começa atacando nossas circunstâncias. Ele começa atacando nossa percepção. Ele tenta mudar a forma como enxergamos Deus, como enxergamos a nós mesmos e como interpretamos os desafios. Ezequias recebe aquela carta em um momento de extrema pressão. A situação era real. O exército inimigo estava cercando a cidade. A ameaça não era imaginária, não era apenas uma preocupação criada pela mente. Existia um perigo concreto diante dele, e agora ele precisava escolher como responder. Esse é um dos momentos mais importantes da história, porque revela a diferença entre uma reação humana e uma resposta espiritual. A reação humana normalmente acontece no impulso. Quando alguém enfrenta uma grande dificuldade, a primeira tendência pode ser entrar em pânico, agir pela ansiedade ou tentar resolver tudo imediatamente com as próprias forças. Algumas pessoas perdem a paz antes mesmo de entender completamente a situação. Outras pessoas fazem algo ainda mais perigoso, desistem por dentro. Elas continuam vivendo externamente, mas internamente já aceitaram a derrota. Mas Ezequias faz algo diferente. Ele não ignora a ameaça.
Ele não finge que nada está acontecendo, ele não tenta convencer a si mesmo de que o problema não existe. Isso é muito importante, porque fé não significa negar a realidade. Fé não é fechar os olhos para os problemas. Fé é escolher uma resposta diferente diante dos problemas. Ezequias olha para aquela carta, reconhece o peso da situação e decide não responder no mesmo nível de medo que Senaqueribe estava tentando criar. Antes de tomar qualquer atitude política ou militar, ele faz algo que revela sua verdadeira fonte de confiança. Ele busca a presença de Deus. Ele sobe ao templo do Senhor. Esse detalhe parece simples, mas possui um significado espiritual profundo. Enquanto Senaqueribe tenta puxar Ezequias para o nível do medo, da ameaça e da insegurança, Ezequias escolhe elevar sua perspectiva. Ele entende que não pode permitir que a pressão externa controle sua condição interna. Essa é uma das maiores batalhas que uma pessoa enfrenta. O problema ao redor pode ser difícil, mas o maior desafio é impedir que esse problema domine completamente o coração e a mente. Muitas pessoas, quando enfrentam dificuldades, começam um movimento contrário. Elas descem emocionalmente. Descendem para a ansiedade, para a preocupação constante, para o desespero e para pensamentos que tiram sua capacidade de enxergar com clareza. Quanto mais pensam no tamanho do problema, menor parece a presença de Deus. Mas Ezequias faz o contrário, ele muda o nível da sua resposta. Ele sai do ambiente da pressão e entra no ambiente da presença de Deus. Depois disso, ele toma uma atitude ainda mais significativa. Ele pega a carta de Senaqueribe e a apresenta diante do Senhor. Esse gesto mostra uma verdade espiritual poderosa. Ezequias não tenta carregar aquele peso sozinho. Ele não tenta parecer forte diante de Deus. Ele não esconde sua preocupação. Ele simplesmente coloca o problema diante daquele que poderia resolver. A mensagem por trás daquele ato era clara: Senhor, essa situação é maior do que minhas forças, mas não é maior do que o teu poder. E existe uma transformação profunda quando alguém aprende a fazer isso, porque um problema carregado sozinho parece impossível de suportar, mas quando esse mesmo problema é colocado diante de Deus, a pessoa começa a enxergar que a dificuldade não é maior do que aquele que está cuidando dela. A carta que antes representava medo, agora se transforma em motivo de oração. Aquilo que antes parecia uma ameaça passa a ser uma oportunidade de dependência espiritual. E essa mudança de perspectiva é uma das maiores chaves dessa história. Ezequias não começa procurando uma solução humana. Ele começa procurando direção divina. E então acontece o próximo passo, ele ora. Mas a oração de Ezequias não é uma oração feita apenas pelo desespero de alguém tentando escapar de uma situação difícil. Não é uma sequência de palavras vazias ou uma tentativa de convencer Deus a fazer algo. É uma oração consciente, uma oração de alguém que reconhece quem Deus é, reconhece o tamanho do problema e reconhece também seus próprios limites. E aqui está um dos maiores ensinamentos dessa história. A oração verdadeira não começa com aquilo que queremos receber, ela começa com quem Deus é. Antes de apresentar sua necessidade, Ezequias reconhece a grandeza de Deus. Ele entende que a primeira mudança precisa acontecer dentro dele. Porque muitas vezes a ansiedade cresce quando olhamos apenas para o tamanho da batalha e esquecemos o tamanho daquele que está conosco. A fé não começa quando o problema desaparece, a fé começa quando nossa visão de Deus se torna maior do que o problema. Ezequias não tenta diminuir Senaqueribe usando palavras de orgulho, ele não tenta competir com o rei inimigo no mesmo terreno, ele simplesmente coloca Deus acima de toda aquela situação. E a partir desse momento a batalha começa a mudar de direção. Porque quando uma pessoa entrega verdadeiramente uma situação nas mãos de Deus, ela deixa de lutar apenas com suas próprias forças. Ela passa a caminhar com uma confiança que não depende apenas das circunstâncias. E agora a história entra em uma nova fase. O foco deixa de estar apenas na ameaça de Senaqueribe e começa a revelar o poder de uma oração feita com fé, consciência e entrega verdadeira. No próximo momento, vamos entrar ainda mais profundamente na oração de Ezequias e entender por que a maneira como ele se apresentou diante de Deus revela um princípio espiritual que continua transformando vidas até hoje. A partir deste momento, entramos no centro espiritual dessa história.
Até aqui vimos a pressão, a ameaça e a tentativa de Senaqueribe de destruir a confiança de Ezequias. Vimos como uma carta carregada de medo tentou atingir primeiro o coração antes de atingir qualquer estrutura física. Mas agora a narrativa muda de direção porque Ezequias decide responder não com desespero, não com orgulho e nem com uma tentativa desesperada de provar sua própria força. Ele responde através da oração. E essa oração revela algo muito profundo sobre a maneira como uma pessoa madura espiritualmente enfrenta momentos impossíveis. Porque existe uma grande diferença entre simplesmente falar palavras para Deus e realmente se colocar diante dele com um coração entregue. A oração de Ezequias não nasce de uma reação impulsiva. Ela não é uma explosão de medo tentando encontrar uma saída rápida. Ela é uma atitude consciente de alguém que entende que existe uma realidade maior do que aquilo que seus olhos conseguem enxergar. A Bíblia apresenta essa oração nos versículos 15 ao 19 do capítulo 19. E quando observamos cada parte dela, percebemos que existe uma sequência espiritual muito importante. Ezequias não começa reclamando, ele não começa falando sobre o tamanho do exército inimigo, ele não começa descrevendo todas as dificuldades que estava enfrentando, ele começa reconhecendo quem Deus é, e esse detalhe muda completamente a forma como ele encara a situação. Porque muitas vezes, quando uma pessoa entra em oração, sua primeira reação é apresentar imediatamente seus problemas, suas dores e suas necessidades. Isso é natural. Deus conhece nossas dificuldades e deseja ouvir aquilo que carregamos no coração. Mas Ezequias nos mostra algo ainda mais profundo. Antes de olhar para o tamanho do problema, precisamos lembrar o tamanho de Deus. Ele começa a sua oração reconhecendo a soberania divina. Em outras palavras, ele declara que Deus está acima daquela situação, acima daquele exército e acima de qualquer poder humano. Essa atitude revela maturidade espiritual. Ezequias não está tentando convencer Deus de que o problema é grande. Ele sabe que Deus já conhece a situação. O que ele está fazendo é colocando o próprio coração na posição correta diante da realidade. Ele está dizendo: Senhor, antes de olhar para o que está contra mim, eu preciso lembrar quem está comigo. E essa é uma lição extremamente poderosa para os dias atuais. Muitas pessoas permitem que os problemas ocupem tanto espaço na mente que acabam esquecendo a grandeza de Deus. O medo cresce porque a dificuldade parece ocupar todo o campo de visão, mas a fé funciona de maneira diferente. A fé não ignora a existência da batalha, ela apenas muda a forma como enxergamos a batalha. O problema continua existindo, mas ele deixa de ser a maior coisa diante dos nossos olhos. Ezequias reconhece Deus como o Criador dos céus e da terra. Essa declaração carrega um significado profundo. Ele está lembrando que aquele que criou todas as coisas não está limitado pelas circunstâncias que parecem impossíveis para os seres humanos. Senaqueribe confiava em seus soldados, em suas armas e em suas conquistas. Mas Ezequias confiava naquele que estava acima de qualquer exército. Essa é a diferença entre uma visão limitada e uma visão espiritual. Uma pessoa que olha apenas para o mundo visível acredita que tudo depende das circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, ela tem esperança. Mas se tudo parece contrário, ela perde a força. Já uma pessoa que olha pela fé entende que as circunstâncias não têm a palavra final, porque existe um Deus que age além daquilo que conseguimos compreender. Depois de reconhecer quem Deus é, Ezequias faz algo igualmente importante. Ele apresenta a realidade da situação. Ele não finge que a ameaça não existe. Ele não tenta parecer forte diante de Deus. Ele não diz: está tudo bem, eu consigo resolver. Pelo contrário, ele coloca diante do Senhor exatamente aquilo que estava acontecendo. Essa parte da oração ensina algo fundamental. Fé não significa esconder os problemas. Algumas pessoas pensam que demonstrar preocupação ou admitir uma dificuldade significa falta de fé, mas a história de Ezequias mostra o contrário. A fé verdadeira não é fingir que nada está acontecendo. A fé verdadeira é levar aquilo que está acontecendo para a presença de Deus. Existe uma grande diferença entre carregar um problema sozinho e entregar um problema a Deus. Quando uma pessoa tenta carregar tudo sozinha, o peso aumenta. A mente começa a criar cenários de medo, a ansiedade cresce e a situação parece ainda maior.
mas quando essa pessoa coloca a situação diante de Deus, algo começa a mudar dentro dela. O problema pode até continuar existindo por algum tempo, mas a pessoa já não está enfrentando aquilo da mesma maneira. Ezequias não nega a existência de Senaqueribe. Ele reconhece o perigo. Ele sabe que existe um exército poderoso cercando Jerusalém. Mas ele também sabe que existe um Deus maior do que aquela ameaça. E essa é uma das maiores chaves da vida espiritual: reconhecer a realidade sem permitir que a realidade seja maior do que Deus. Depois disso, Ezequias apresenta outro ponto importante em sua oração. Ele mostra que o ataque de Senaqueribe não era apenas uma questão pessoal. O rei inimigo não estava apenas desafiando uma pessoa ou uma nação. Ele estava afrontando o próprio Deus. E isso muda a perspectiva da batalha. Porque quando uma situação deixa de ser apenas sobre nosso orgulho pessoal e passa a envolver a honra e a vontade de Deus, nossa maneira de reagir também muda. Ezequias não está buscando vingança. Ele não está simplesmente dizendo: Senhor, faça meu inimigo sofrer porque ele me atacou. A intenção dele é diferente. Ele deseja que a intervenção de Deus revele quem realmente possui autoridade. Essa é uma diferença fundamental entre uma reação humana e uma resposta espiritual. Uma reação humana muitas vezes nasce do desejo de provar algo, de vencer uma discussão ou de ver o outro perder. Mas uma resposta espiritual busca algo maior, que Deus seja reconhecido através daquela situação. Essa é uma das marcas de uma fé madura. A pessoa deixa de viver apenas preocupada com sua própria imagem e começa a buscar aquilo que honra a Deus. E então chegamos a outro momento importante da oração de Ezequias. Ele reconhece sua própria limitação. Ele admite que não possui capacidade suficiente para vencer aquela situação sozinho. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis para muitas pessoas aceitarem. Vivemos em uma sociedade que constantemente ensina que precisamos parecer fortes o tempo todo, que admitir fraqueza significa fracasso, que pedir ajuda significa incapacidade. Mas no relacionamento com Deus, reconhecer limites não é sinal de derrota, é sinal de sabedoria, porque existe uma diferença entre ser fraco e reconhecer que precisamos de uma força maior. Ezequias não perde sua posição de rei porque buscou Deus. Pelo contrário, ele demonstra verdadeira liderança, porque soube reconhecer que algumas batalhas não podem ser vencidas apenas com recursos humanos. Essa é uma lição que se aplica a todas as áreas da vida. Existem momentos em que nossa inteligência não é suficiente. Existem momentos em que nossos planos não conseguem resolver tudo. Existem momentos em que precisamos reconhecer: eu fiz aquilo que podia fazer, mas agora preciso confiar em Deus. E essa entrega não significa desistência, significa dependência. Depois de reconhecer quem Deus é, apresentar o problema e admitir sua limitação, Ezequias finalmente apresenta seu pedido. Mas até mesmo nesse momento existe algo diferente. Ele não pede simplesmente destruição do inimigo. Ele não transforma sua oração em uma busca por vingança. Ele pede intervenção divina. Ele deseja que através daquela situação as pessoas reconheçam o poder e a presença de Deus. Essa motivação revela a profundidade da sua fé, porque uma oração centrada apenas no ego busca apenas aliviar a própria dor. Mas uma oração espiritual busca algo maior do que o próprio conforto. Ela busca que Deus seja glorificado. E essa é uma pergunta importante para todos nós. Quando enfrentamos dificuldades, qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Queremos apenas que o problema desapareça? Ou queremos também aprender, crescer e permitir que Deus revele algo através daquela situação? A diferença entre essas duas atitudes muda completamente a maneira como enfrentamos as batalhas. Ezequias nos ensina que uma pessoa pode estar cercada por problemas e ainda assim permanecer firme quando sua confiança está colocada no lugar certo. Enquanto Senaqueribe usava palavras para criar medo, Ezequias usava a oração para fortalecer sua fé. Enquanto um tentava diminuir Deus diante do homem, o outro colocava o homem diante da grandeza de Deus. E é exatamente nesse ponto que algo começa a acontecer.